Muito da mídia mundial é como uma prostituta. Não ama e nem publica a verdade. Apenas se deita com quem paga mais. Como o povo brasileiro tem demonstrado claramente, pela primeira vez em muitas décadas, a intenção é de se ver livre das garras de todas as potências globais que, mesmo quando inimigas entre si, concordavam com ao menos uma coisa, em se unirem para depredar o Brasil. Como já disse um sábio político brasileiro no passado, a gritaria internacional não é pelo bem da Amazônia, mas pelos bens da Amazônia. A frouxidão brasileira por muitas décadas fez com que a rapinagem internacional realmente acreditasse que a Amazônia não pertencia à soberania brasileira, mas que deveria ter esta soberania dividida entre o mundo. Corrompendo nossos líderes, fizeram passar toda a espécie de leis espúrias, inundaram a região norte com milhares de ONGs internacionais, cujos objetivos não são claros à maioria dos cidadãos brasileiros. Unidos a traidores internos, a cobiça internacional levantou uma nova gritaria contra a nossa nação, utilizando o discurso hipócrita de ocasião da queimada da Amazônia. Quem viu as dezenas ou centenas de depoimentos de cidadãos comuns da região norte, viu o como a mídia globalista mentiu em massa, recuando depois, é verdade, mas, num primeiro momento, distorcendo as informações, mal disfarçando a cobiça pelos bens dos brasileiros, do norte especialmente, mas de todos nós de uma maneira geral. Os representantes políticos de Irlanda e França chegaram a prometer que iriam bloquear o acordo comercial União Europeia-Mercosul por conta da Amazônia. Depois, em vazamento que parecia totalmente planejado para parecer um vazamento, o líder Macron aparecia dizendo querer boa relação com o líder político brasileiro. No final do vídeo, alguém parece simular a censura da cena, colocando as mãos na câmera. Horas. Até parece que tal conteúdo poderia vazar impunemente daquela sala, de uma reunião do G7, se não fosse exatamente este o intuito. Para quem tinha ilusões a respeito de Boris Johnson, amigo de Lynn Rothschild, ele também se manifestou num primeiro momento, dizendo que os incêndios na floresta amazônica representam uma crise internacional. Tudo isto está sendo excelente para que as máscaras caiam. Depois ele se alinhou ao discurso de Trump de envio de ajuda no combate aos incêndios. Netanyahu também ofereceu ajuda. Mas o Brasil não deve se iludir. As riquezas contidas na Amazônia poderiam catapultar o Brasil a uma liderança hegemônica incontestável no mundo. E nenhuma das nações desenvolvidas gostaria de ver isto ocorrendo, em minha opinião. Vou repetir, nenhuma. Nas relações internacionais, os países se alinham conforme os interesses de momento. Não devemos nos iludir com a amizade de nenhuma nação. Devemos nos colocar em pé de igualdade e nos fazermos irmãos das nações, não escravos. Quanto à ameaça de boicote, esta é outra lição que fica ao Brasil. Não se deve negociar com órgãos supranacionais como a União Europeia através de outros órgãos supranacionais, como o Mercosul. Ao menos esta é a minha opinião pessoal. A negociação deve ser feita de país para país de forma bilateral. Há as favas com as organizações globalistas que os povos constroem como torres de progresso para depois lhes servir de prisão, como ao homem da máscara de ferro. O acordo levou 20 anos para ser negociado, mas a sanha internacional pelas nossas riquezas se utilizou da primeira oportunidade fabricada para insuflar as massas mundiais através da mentira midiática a se revoltarem contra o Brasil. Além disto, foi jogado na face de toda a nação brasileira que a sanha internacional cogita até mesmo o uso da força. Se o Brasil não possuir poder de dissuasão nuclear, permanecerá uma eterna vítima de pressões e ameaças. E, por outro lado, se possuir, será possível alvo no futuro. É uma escolha de Sofia, viver como escravo ou possivelmente morrer com as demais nações atômicas do mundo. Como se não bastassem os traidores internos apoiando a intervenção internacional globalista em nosso território,
a mídia mostrou vastos trechos da floresta amazônica queimando e sendo derrubado por fazendeiros, sendo algumas imagens fake e outras verdadeiras. Sem discutir a racionalidade ou irracionalidade disto, o fato é que parte do mundo já se sente no direito de nos sancionar pelos nossos erros e acertos, pelas decisões que tomamos dentro de nosso próprio país. Se importassem tanto com as árvores da Amazônia, estes países estariam plantando árvores em seus próprios territórios. Isto é tudo uma desculpa, o importante está embaixo das árvores. Para se ter uma ideia, Varadkar afirmou em comunicado que estava muito preocupado com os níveis recordes de destruição da floresta tropical, acrescentando que o governo irlandês monitoraria de perto as ações ambientais brasileiras nos 2 anos até que o acordo Mercosul seja ratificado. Antes do tal vídeo supostamente vazado no G7, Macron disse que seu colega brasileiro, Jair Bolsonaro, mentiu sobre a posição do Brasil em relação à mudança climática, e a França, segundo ele, agora se uniria à Irlanda para bloquear o acordo comercial entre a União Europeia e as nações sul-americanas. Bom, Macron não consegue sequer segurar os protestos dos coletes amarelos contra seu governo, ou impedir o incêndio nem de uma catedral importantíssima como Notre Dame, que era patrimônio mundial da humanidade, localizada no centro de uma de suas metrópoles, mas quer exigir que o Brasil impeça a ocorrência de focos de incêndio dentro de milhares de quilômetros de extensão. Os países ricos, que devem muito de suas riquezas a terem explorado seus próprios recursos no passado, pregam moral de calça curta. Já na época da exploração do pau-brasil, início do século XVI, os franceses fizeram várias incursões no litoral brasileiro e, como várias outras nações, levaram parte desta madeira e até hoje não escutamos nem mesmo pedidos de desculpa. Em 1555, franceses calvinistas invadiram o Brasil na região do Rio de Janeiro. Liderados pelo almirante Nicolau Villegagnon, fundaram na região do atual município do Rio de Janeiro uma colônia francesa chamada de França Antártica. Os franceses obtiveram o apoio militar dos índios tamoios, que eram inimigos dos portugueses. O governo geral de Mem de Sá contou com o apoio dos jesuítas José de Anchieta e Manuel da Nóbrega, que convenceram os índios tamoios a abandonarem a aliança que tinham com os franceses. Mem de Sá conseguiu também reforços militares portugueses liderados por Estácio de Sá. Desta forma, os portugueses conseguiram expulsar os franceses do Rio de Janeiro em 1567. O Brasil não tem obrigação nenhuma de se ajoelhar perante tratados ecológicos que não têm condão algum de preservar os recursos naturais, mas sim de nos manter um país pobre, fornecedor de matérias-primas para os países ricos permanecerem no conforto e na opulência. Mas, se o Brasil não se submete, o chicote das sanções dos senhores de escravos já são desembainhados e o lombo do Brasil escravo ameaça ser chicoteado novamente. Sanções como o não fechamento do malfadado acordo da União Europeia-Mercosul, por exemplo. Internamente, os feitores de escravos brasileiros, políticos traidores de todas as matizes, gritaram contra nossa soberania e reforçaram o discurso internacional pela quebra da soberania brasileira. Talvez certos presidentes estrangeiros achem que o Brasil ainda seja uma colônia e decidiram, sem ser chamados, reunir seus aliados para planejar como castigar o escravo sul-americano desobediente. Temos feito boas parcerias, mas não acredito que temos realmente amigos internacionais. A Amazônia frequentemente é descrita como os pulmões do mundo, um discurso subliminar para mostrar que a Amazônia é pertencente ao mundo. Mas não é. A parte que está nos limites do território nacional pertence ao Brasil. Talvez Macron poderia doar a Guiana Francesa, que também possui território de floresta amazônica, para que a ONU fizesse um grande jardim ecológico. Mas é claro que isto ele não fará. A verdade é que, enquanto falam em barrar nossos pecuaristas de criar gado nas regiões ao norte do Brasil, por exemplo,
O fato é que governos europeus estão sob pressão para defender seus produtores de carne bovina, buscando garantir que os países do Mercosul não inundem o mercado com carne bovina mais barata e melhor. Ninguém está preocupado com o bem da Amazônia ou com o bem do Brasil. A gritaria internacional é pelos bens do Brasil. Num momento como este, as divisões entre direita, esquerda ou centro não deveriam ocorrer. Não devemos brigar entre irmãos como se cada qual defendesse qual das nações estrangeiras devesse levar nossas riquezas. Devemos nos unir para que ela permaneça aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.